Salve, salve, minha gente! Pois é, estamos aqui em mais um episódio do seu podcast Já Pode Falar, o seu podcast para falar de política, de direitos humanos, de cidadania, enfim, para falar da vida. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, uma figura das mais importantes do cenário político, porque político com letra maiúscula, né? Porque é a forma que nós desenvolvemos socialmente, coletivamente, para organizar a vida, né? A vida das pessoas, das comunidades. E é uma das figuras que, no meu entender, na minha leitura, mais se entrega para efetivar direito na vida das pessoas, na vida das comunidades. Estou falando do juiz de direito Douglas de Mello Martins, um velho amigo de longas caminhadas e que hoje nos deu a honra de comparecer aqui no Já Pode Falar para conversar com a gente sobre a sua história de vida, sobre a sua trajetória na magistratura, enfim. Salve, salve, mestre Douglas de Mello Martins, bem-vindo ao podcast Já Pode Falar. Obrigado, meu irmão, obrigado pelo convite, é uma honra para mim receber o teu convite, Ricardo, para vir aqui discutir, estou aqui à tua disposição. Pois é, a gente começa aqui sempre pedindo que os nossos convidados e convidadas, a gente já teve aqui mais de 13 episódios do Já Pode Falar, nós estamos aqui começando a segunda temporada, nós demos 2 semanas de descanso e estamos iniciando hoje uma segunda temporada do Já Pode Falar. E a gente pede que os nossos convidados se apresentem, digam de onde vem, enfim, para que aqueles que ainda não o conhecem possam conhecê-lo. Olha, eu vim de longe, eu vim de um povoado chamado Lago Grande. Em conversas mais curtas, eu nem falo do Lago Grande, eu sou de Dom Pedro, que é um povoado. Quando eu falo Lago Grande, as pessoas não sabem de onde é isso, mas um povoado pequeno, nasci das mãos de uma parteira. No Lago Grande, um local que não havia sequer luz elétrica na época, água encanada não tem até hoje, era um local bem difícil. Tem mais ou menos quantos moradores no Lago Grande? Assim, Algo em torno de 100 famílias. 100 famílias. Aproximadamente. Um grupo, poucas famílias vivendo lá, a família do meu pai, a família da minha mãe, são de lá, vieram de lá. E não nasceram lá. Meu avô, ele era de Crato, no Ceará. Família cearense. Sim. Veio de Crato para Amarante, no Piauí. Lá casou com minha avó e meu pai lá nasceu em Amarante, no Piauí. Depois ele veio para Dom Pedro, e, enfim, no Lago Grande se estabeleceram e lá nasci. Mas eu vim com 10 anos para São Luís, 10 anos de idade, em 1978, chorando até chegar aqui, sem querer ficar. Ameaçava até me matar se me deixassem aqui. Mas meu pai queria que eu estudasse. Eu sei. Como é que era a vida tu lembra, tu saiu com 10 anos, como é que era a vida na infância lá em Lago Grande, né? Sim. Olha, muito agradável. Eu gostava e gosto muito de lá e sempre volto. Teu pai ainda mora lá, teus familiares? Não, meu pai já faleceu. Meu pai já faleceu, infelizmente. Foi a maior perda da minha vida. Mas papai depois mudou-se para Dom Pedro. Lá ele montou um pequeno comércio lá. Mas lá em Lago Grande ele era agricultor? Era agricultor. Arroz, criação de pequenos animais, burros, gado, enfim, tinha pequena criação lá e tudo. E depois mudou-se para Dom Pedro para que nós pudéssemos estudar. Em Dom Pedro eu estudei na escola municipal Ana Isabel Tavares. Ele tinha clareza da importância do estudo para os filhos. Sempre. E depois, exatamente aí, foi quando ele quis que nós viéssemos para São Luís, todos os filhos, para estudar. Eram quantos irmãos? São 5 mulheres, eu de homem, 6. Depois teve mais um que foi adotado e está conosco. 7 ao todo. 7 ao todo. Somos 7 hoje. E, enfim, todos vivos? Todos vivos. Graças a Deus. Sim. Estamos aqui, viemos para estudar. Enfim, aqui estudei no Sozandrade. Ficava onde ali no centro? No Lira. Sozandrade fica ali perto. Eu digo sempre aqui que eu sou da região do Grande Gavião. As pessoas perguntam, que região é essa aqui em São Luís? A região do Grande Gavião é a Madre Deus, Lira, Belira, Codozinho, Macaúba. Uma região encantadora, ricamente culturalmente rica. Sim, eu morei ali na rua Santos Dumont. Samba, tambor. Tudo tem ali. Casa das Minas, artistas. Uma região maravilhosa. Então eu sou da região do Grande Gavião, ou seja, um monte de bairros que estão no entorno do cemitério do Gavião.
E ali estudei no Sozando. De Sozando que fica naquela praça principal do Lira. Do Lira. Depois fui para a Escola Modelo. Sim. Tudo escola pública? Tudo escola pública. Depois fui para a Escola Técnica Federal do Maranhão. Eu sou eletromecânico. Inclusive trabalhei como eletromecânico durante o meu... Eu fiz meu curso na UFMA trabalhando na Alumar como eletromecânico. Que era um curso de ensino médio. Sim, curso de ensino médio. Então eu trabalhava nas salas de cubas. Eu fui técnico de auxiliar de redução, técnico de controle de processo júnior, técnico de controle de processo... Como é que era a rotina na Alumar, por exemplo? Uma rotina bem puxada. Eu trabalhava em regimes de turno. 2 dias saindo de casa às 6 da manhã, chegando em casa às 5 da tarde. Depois mudava para o turno da tarde, em que eu saía de casa às 2 da tarde, chegava em casa às 1 da manhã. E 2 dias entrando 10 da noite e chegando em casa às 9 da manhã. Como é que era para conciliar com o curso de Direito? Pegava muita falta, muitas faltas. A minha sorte, havia dois operários no turno da noite. Eu fiz Direito noturno. Algumas pessoas perguntam, por que você entrou e demorou um pouco mais que os outros? Eu não estudava no matutino, eu estudava Direito noturno. Tanto que esses dias alguém perguntou, quais eram os juízes que são das tuas turmas? A maioria de quem é do Direito noturno não está em cargos de concursos difíceis, porque a maioria das pessoas trabalhava e estudava ao mesmo tempo no Direito noturno. E naquele período eu trabalhava na Alumar, faltava 2 dias, mas havia 2 operários lá no Direito noturno. Você? E Guilherme Zagalo. Guilherme Zagalo também era operário? Era operário. Também vinha da Escola Técnica. Sim, Guilherme Zagalo era da Vale do Rio Doce, trabalhava na Vale. Acho que eu lembro, acho que eu lembro de Guilherme ainda com a farda da Vale. Marrom. Então, na hora da chamada, muitas vezes eu não ficava reprovado por falta em todas as disciplinas, porque eu faltava 25% das aulas. Agora eu estou me rememorando assim, o Zagalo tem toda a propriedade para falar mal da Vale. Porque ele conhece lá de dentro, né? Ele trabalhava lá. Que maravilha. E até hoje as pessoas pensam que eu trabalhava, as pessoas me confundiam com o Guilherme. Sim. E muita gente até hoje diz, Douglas, eu lembro de ti ainda com a farda da Vale. Aí eu digo, não. A da Vale, que era uma meio... Era marrom. Marrom. A tua era cinza, né? A minha era cinza. Eu lembro. Mas as pessoas dizem assim, é tudo operário. Então, na hora que o professor ia fazer a chamada, os colegas sempre diziam, é o operário da Vale, ou então é o da Alumar. E os professores, então este é o abono. Não deixe de não ter um status na época, ser funcionário da Vale, da Vale. Tinha um certo prestígio por um lado, porque era empregado de uma multinacional. E, por outro lado, tinha a solidariedade dos professores, porque as pessoas sabiam que eu estava trabalhando à noite, no horário da aula, muitas vezes. E quando eu não estava no horário, naquele de 10 da noite, eu pegava o ônibus para Alumar na porta da UFMA. Eu perdia todas as aulas do turno da tarde, naquele que eu entrava 2 da tarde e saía 1 da manhã, eu perdia as aulas à noite. E naquelas em que eu tinha que entrar 10 da noite, eu ia para a UFMA e de lá eu já pegava o ônibus diretamente para Alumar. Então foi um período realmente bem puxado, mas foi importante para mim. A gente já tomou esse período, mas eu sou muito interessado no período muito importante da vida de uma pessoa, que é a infância. Então você veio pregar com 10 anos. Como é que foi viver, o menino do interior, como eu também sou, foi viver nesses bairros ali no entorno da Madre Deus, Lira, Belira? Como é que foi a tua adaptação a esse cenário mais urbano, mais agitado, digamos assim? Existem até alguns fatos engraçados, né? Porque eu fui, no tempo de escola técnica, presidente em 84, antes da lei do Grêmio Livre. Não sei se tu te recorda, em 1985, a lei do Aldo Arantes, lá que liberou os Grêmios em 85. Então eu peguei a fase na escola técnica antes da época da campanha das diretas, antes da lei do Grêmio Livre. Então eu fui presidente do Centro Cívico da Escola Técnica, depois do Grêmio Livre. Fundei o Grêmio Livre depois de 85. Então, eu peguei esses 2 momentos. Quando eu era presidente do Centro Cívico, eu acabava convivendo com a classe média daqui de São Luís, que estudavam nas escolas particulares. Porque eu era presidente do Centro Cívico da Escola Técnica. Aí você encontrava com os outros presidentes? Dos outros. Das classes médias. Da classe média. Flávio Dino era presidente do Marista. O Márcio Gerri era presidente do Mengue. Márcio Tadeu, promotor de justiça, do Dom Bosco. Márcio Tadeu era do Dom Bosco,
Lá tinha Márcio Tadeu, tinha que Então, também era o da teu igreja. convívio com essa rapaziada começou bem antes da universidade. Muito antes da universidade. Eu estava lembrando outro dia que o Márcio Tadeu, ele morava ali perto da Catalana. Ali no Renascença. No Renascença. Então eu cheguei aí para aniversário de Márcio Tadeu, assim, quando ele era criança. Catatal morava ali perto também, junto com Wagner Cabral. Eu ia junto com Wagner Cabral, que também era do Marista. Então eu era de escola pública e era, digamos, o pobre do grupo dessa turma aí. Sim. E convivi, como eu fui eleito e continuei dirigindo lá, eu convivia com gerações diferentes. Esse tipo de convivência é uma escola imensa dentro da escola, né? Sim, muito grande. Algumas coisas impactantes, Ricardo. A gente não aprende em sala de aula. E algumas coisas que são impactantes. Eu não sei como foi para ti, mas a primeira vez que eu, por exemplo, eu fui para um aniversário na casa de Ney Belo, convidado de Flávio Dino, que era amigo dele, e nós fomos lá no Olho d'Água. Eu ainda lembro desse dia, foi marcante para mim, porque lá a gente brincando, aniversário de Ney Belo, e eu, claro, era o pobretão do meio da história, né? Sim. E aí, eu, depois de tomar umas, lá todo mundo adolescente, tudo, eu precisei ir ao banheiro, né? Pois foi uma coisa estranha, chegar no banheiro da casa de Ney Belo. Aquele tamanho. Uma coisa gigantesca, era quase do tamanho do meu quarto. E foi a primeira vez que eu olhei na minha vida umas coisas estranhas, porque para minha casa tinha o vaso, o banheiro era o vaso sanitário. Só tinha uma coisa, era um vaso sanitário, para mim, banheiro era. Pelo menos uns 3 aparelhos assim. Tinha uns 3 coisas diferentes. Eu achei aquilo muito estranho, cara. Quando eu queria ir ao banheiro, Ney Belo, aqui, aí eu entro naquela coisa gigantesca. Aí eu olho, tinha um bidê, que é aquele negócio que diabo é isso, para que serve? Eu tinha o vaso sanitário, que esse eu conhecia. Sim. Aquele outro troço lá, eu não sabia para que serve. Eu passei a conhecer isso depois, porque lá no interior eu conhecia outros tipos de... A famosa cintina, né? Não, ainda tinha mais outra, tinha uma banheira também. Sim. Aí eu olhei, tinha o vaso sanitário, o bidê ali, e mais uma banheira. Aí eu olhei aquilo. Que isso, meu Deus do céu? Onde é que eu mijo? Se tu tivesse que usar, tu nem sabia, né? Esse convívio com a classe média me mostrava umas coisas diferentes. Na minha casa lá, né? Sim. Era só de um quarto para todo mundo. É verdade. Juntava eu, minhas irmãs, todo mundo no mesmo espaço. Quando chegava um amigo, primo, ainda botava as redes. Redes e tudo misturado uma por cima das outras. E olhar, por exemplo, e os lugares de estudo era o mesmo local onde ficava a sala, que tinha uma televisão e uma mesa, e estudar para mim sempre foi um espaço em que eu precisava me desligar do resto do mundo, porque estava todo mundo conversando ali, a televisão ligada, eu não tinha espaço para estudar. Nesses espaços com essas pessoas, por exemplo, na casa, eu cheguei uma vez, eu fui à casa de Flávio, eu cheguei lá, o quarto tinha uma mesa, assim, para estudar. Para ali para mim era uma coisa assim, imagina... O privilégio de ter um lugar para estudar. Um lugar para estudar, uma mesa só para você... Com aquela luz assim, sem uma luzinha especial ali para você e uma biblioteca cheia de livros. Você pensa, isso é que são as oportunidades. Você olha assim e vê o quanto as coisas são diferentes, né, as oportunidades. Aí me vem aquela lembrança da tal meritocracia. Sim, é uma grande ilusão a meritocracia. Eu falava isso. Esta semana eu fui fazer palestra em 2 escolas diferentes. Marcados 2 palestras em horários diferentes. Uma escola na Ilinha e a escola Koch. Absolutamente antagônicas. Em termos naquele dia da grande chuva. Sim. Uma chuva de agosto totalmente fora de... Inesperada. Uma grande chuva aqui. A escola da Ilinha estava marcada para as 7 horas da manhã, a escola Koch estava marcada para as 10 horas. A palestra das 7 horas da manhã não aconteceu porque a chuva não deixou os alunos chegarem. Eu falei isso aos alunos da escola Koch depois. Eu perguntei para eles se eles achavam que eles tinham as mesmas oportunidades de alguém que estudava em uma escola na Ilinha. E eles acharam que sim. Vocês acham que as oportunidades, e alguns deles depende do esforço de cada um. Depende do esforço. O esforço é que define o resultado. Eu falei, pois então, qual foi o esforço para vocês chegarem hoje aqui para me ouvir? Para vir falar aqui sobre cidadania. Os pais de vocês
Todos de carro, não, com certeza não há uma exceção aqui. Alguém nesta sala veio de ônibus para cá? Ninguém. A chuva não foi um problema para eles. E eu contei a eles, olha, minha primeira palestra do dia não era para ser para vocês. A minha primeira palestra era para ser na Ilhinha. Ela não aconteceu, não é porque eu não fui. Os alunos não foram. E uma das alunas, ela mandou uma fotografia para a colega que me convidou, porque ela se preparou para a minha palestra. Ela fez tranças no cabelo. Era uma menina negra, linda, e ela fez um penteado cheio de tranças que eu fiz questão de ir no dia seguinte. Chega a ser emocionante, né, cara? É emocionante, um negócio desse. E eu contei isso para os alunos do COC. Vocês acham mesmo que vocês têm as mesmas oportunidades que eles? Que tudo é uma questão de meritocracia. Meritocracia para a pessoa que não tem oportunidade alguma. E aí, aqui e acolá, nesses espaços sem oportunidade, ele se desgarra e por alguma sorte, algum milagre, por alguma ajuda de alguém, um empurrãozinho que alguém deu, alguém se desgarra e consegue fazer concursos públicos, ser aprovado, abrir um negócio assim, que dá certo, monta um negóciozinho ali que dá certo, dá uma sorte de uma coisa que ninguém estava enxergando e ele enxerga e dá certo, e as pessoas aí, tá aí a prova da meritocracia. Não! A exceção é exatamente para confirmar a regra de que é só a exceção. A exceção não é a regra. Então eu vim de um espaço de poucas oportunidades, Ricardo. Mas eu não gosto de criar ilusão. Eu fui para lá, minha palestra lá depois, no outro dia não choveu. Sim. E eu fiz a palestra na Ilhinha. Tu voltou na Ilhinha? Eu voltei à Ilhinha. Lá na palestra eu falei para eles, olha, eu fui falar sobre a importância do estudo, a importância da leitura, não querendo criar ali, e falei muito do quanto eu li na minha vida, e o quanto foi importante ler na minha vida, inclusive paradidáticos, livros que eram proibidos no meu tempo. Sim. Eu contei para eles que eu recebia as obras escolhidas de Marx, Engels e tudo, o Diário da Guerrilha Boliviana, enfim, até livros simples, do Caco Barcelos, a Revolução das Crianças. Sim, um livro que me marcou muito adolescente, sim, que eu li, que eu comecei a ler e não consegui mais parar. Foi A Ilha, de Fernando Moraes. A Ilha também. Uma leitura, assim, sedutora. Sabe como eu fazia para levar esses livros para a escola técnica? Minhas irmãs encapavam com umas capas com imagens de cavalinhos. Não apareciam as capas desses livros para eu não ser questionado do que eu estava lendo. Então, muito importante para a minha leitura. E eu falei sobre isso para eles e eu tive a sorte. Por que eu passei no vestibular, mesmo não tendo na escola técnica História, Geografia, USPB, Química, Biologia? Porque exatamente naquela época eu tive a sorte de que essas disciplinas, História, Geografia, começaram a vir questões que você estudando, por exemplo, sim, claro, as revoluções no mundo, lendo um pouco de filosofia, você tinha condições de responder. Então eu falei para eles sobre quanto foi importante para mim a leitura, o quanto foi importante para mim o estudo. Eu acho que isso é que faz a diferença, né? Também eu acho que uma adolescência sustentada na leitura, por mais que a gente tenha dificuldade, eu acho que ela dá uma sustentação no nosso pensamento para que a gente perceba que existem outras perspectivas a serem construídas. Abre a mente para algumas outras coisas. Eu acho que ajuda, é um exercício para a mente também. E isso foi muito importante. Eu falei isso para os alunos da Ilhinha, mas eu falei para eles, o mesmo que eu disse lá no COC, eu falei para eles quando eles disseram que era só uma questão de esforço no COC, eu disse para eles que não era e pedi que eles refletissem sobre isso. Falei, todas as pessoas podem. Há uma corrida, mas se alguém já larga com 100 metros à frente dos outros, ele tem muito mais chance de chegar. Ele não precisa de tanto esforço, ele não precisa de tanto mérito, ele não precisa de tanto... E alguém que já larga 100 metros atrás, como é o caso de quem está estudando lá na Ilhinha... Tem uns que largam com metros negativos atrás. Negativos atrás. Não é nem que larga que não atrasa, larga subatrasado. Pode acontecer de um desses que larga lá atrás, já no negativo.
E mesmo assim ter êxito? Pode. Mas é a exceção. E essas exceções nós só vamos superar quando nós tivermos uma sociedade mais igual, com mais oportunidades. E eu dizia lá na Ilinha assim, olha, para que nós tenhamos uma sociedade mais igual, mais igualitária, mais de vocês precisam vencer essa corrida. Em que você começa lá atrás. Aí que o discurso da igualdade só não dá conta. Nós temos que conciliar igualdade com equidade. Sim. Porque igualdade tem uma charge que explica um pouco a diferença, desenha a diferença entre igualdade e equidade. Você pode botar um muro para você assistir um jogo. Você é alto, você consegue ficar em pé, mas um baixinho, ele vai chegar, o muro é mais alto do que a cabeça dele. Ele precisa de um banco para que ele consiga chegar à igualdade daquele que é mais alto. Então, não podemos tratar os diferentes, os desiguais, com a mesma política. A política tem que fazer essa reparação para aqueles que não conseguem, né? Então, acho que essa é a diferença desse debate que você imprimiu lá dentro da Ilinha e no COC. Sim, aí entra a questão de políticas afirmativas, né? Que é difícil Cotas. de você... Cotas. Eu fiz uma palestra recente, a convite do Comitê da Diversidade do Tribunal, para falar sobre racismo. Ações coletivas e racismo. E lá eu pude falar sobre várias ações que eu julguei para garantir cotas para negros, para pessoas com deficiência. Aqui, Ricardo, foi uma guerra incluir pessoas com deficiência na polícia militar. Uma guerra dentro de um processo judicial, por exemplo. Para garantir pessoas mais baixas. Olha aquela ideia de que para a polícia militar ser forte, precisa de pessoas altas, fortes e jovens. E eu, nas audiências na Vale Interesses Difusos, eu dizia que o que torna a polícia militar, qualquer instituição forte, é a diversidade dos seus membros. Não só precisa ter alguns fortes, musculosos e tal, para pular, são bombeiros, aquelas tarefas mais físicas, algumas tarefas mais físicas, bombeiro, salva-vidas, que vai ter que pular no mar, claro que não vai colocar a pessoa com deficiência. Batalhão de choque, precisa fazer enfrentamentos. Algumas coisas assim, mas quem vai fazer, por exemplo, quem vai participar de negociações, comitês de crise, esse diálogo com movimentos sociais, inclusive, é bom que seja aquele, ou é bom alguém com mais formação filosófica, humanística e com uma visão mais plural. Meu querido Dr. Douglas, você vem de uma realidade difícil, interiorando, depois de morar em bairros, embora no centro mais periférico, né, o Lírio, a Belíria, certamente enfrentou grandes dificuldades. O que é que você pontuaria, assim, que nesse processo seu, na adolescência, a convivência pela sobrevivência, na escola, você apontaria como as maiores dificuldades que você enfrentou aqui em São Luís? Olha... Porque a gente também não vem de uma condição de miséria, né? Nós, as nossas famílias, embora pobres, interiorando, mas tinham uma certa condição que dava a gente a condição de estar aqui sem grandes problemas. Sim, não passava fome. Sim. Não tinha filé para comer, mas não passava fome. Eu acho que isso já é uma distinção em relação a uma parte significativa da sociedade que é miséria absoluta. Então, de fato, era ali, tinha condições de morar numa casa alugada, na Belira, depois no Codozinho, vivia por ali, né? Depois eu evoluí, fui para São Cristóvão. Sim, São Cristóvão. Já foi um crescimento. Sim. Fui para o Hiper São Cristóvão. Casa de conjunto. Casa de conjunto, então já era uma coisa... mas eu dependia da minha passagem, né? Quando andava de um M-Paz. Ônibus apertado. Mas eu não sei se a minha resposta, porque ao mesmo tempo que isso foi uma das meus grandes obstáculos, ao mesmo tempo eu tenho a impressão de que foi um dos meus maiores privilégios, o que eu vou te dizer como meu maior obstáculo. O fato de ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. O estudar e trabalhar ao mesmo tempo era um grande obstáculo para mim, mas eu tinha necessidade de trabalhar. E estudar ao mesmo tempo. Isso é uma dificuldade, mas eu acho que isso me
batalhou para ser quem sou hoje. Sim, sim. Então, de alguma maneira, ter sido metalúrgico, ter trabalhado muito tempo, 4 anos e alguma coisa. Você atuou no movimento sindical? Fui do movimento sindical, eu era o vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção dessa CIPA. Você tinha dupla condição de movimento estudantil e movimento sindical ao mesmo tempo. Inclusive, veja só, eu no movimento estudantil, secundarista, eu fui presidente do Centro Cívico da Escola Técnica, que era a maior escola pública do estado, depois do Grêmio Livre, da mesma escola. Sim. Quando fui para a UFMA, no terceiro congresso da UFMA, em 87, eu propus a extinção do cargo de presidente do DCE. Foi proposta minha. As pessoas hoje não sabem que não existe o cargo de presidente do DCE. Por tua culpa, né? Por minha culpa. O último presidente foi Márcio Gerri. Foi o último. Eu entrei na UFMA. Depois da coordenação, né? E propus que fosse coordenação. E eu fui, junto com Flávio Dino e Jefferson Portela, os primeiros coordenador geral do DCE da UFMA. Um colegiada. Primeira, por proposição minha. Sim. Depois fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, vice-nordeste. De onde veio essa inspiração para tirar a presidência e implantar uma coordenação? A ideia de afastar o personalismo do movimento estudantil. Você tirar a pompa de alguns cargos. Horizontalizar. Eu proponho isso, por exemplo, hoje na Associação dos Magistrados. Sim. Tem uma certa pompa de ser presidente da Associação dos Magistrados. Por que não colocar coordenador? Aliás, desculpa, mas pompa é o que não falta no Poder Judiciário. Tem muita. Mas se nós podemos diminuir as pompas. Sim, sim. E a linguagem tem a ver com isso. Presidente passa a ideia de uma pirâmide, alguém que está lá no topo. Coordenador já tira essa pompa e afasta da disputa, digamos aqui, assim, aqueles que querem alçar esses cargos para ostentá-los. Então, esse período, trabalhando no movimento sindical, eu era da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Sim. Eu fui o CIPA, né? a CIPA. Eu fui o mais votado da história da fábrica, desde a fundação, para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E por conta exatamente disso, eu acabei me candidatando a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e fui eleito. Foi eleito, né? Quanto tempo como presidente? Eu passei só 15 dias como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Por que um mandato tão curto? Né? É que a chapa, eu concorri à eleição do Sindicato dos Metalúrgicos como a liminar. Sim. Porque eu fui demitido por justa causa da Alumar, acusado de ter furado os pneus dos ônibus da Cisne Branco durante uma greve. Acusação falsa. Eu passei 7 anos na Justiça do Trabalho para provar que eu não tinha sido a pessoa que tinha furado os pneus. Conseguiu provar? Consegui provar. Até recebi uma boa indenização na época, porque eu era estável, fui demitido por justa causa e tiveram que me pagar todos os patrasmentos. Eu até comprei um apartamento no Renascença com o dinheiro dessa indenização. Foi um prêmio. Mas eu fui, em função disso, candidato a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. O que aconteceu? A chapa pela qual eu disputava foi impugnada porque eu, em tese, não era mais metalúrgico, eu fui demitido. Mas se pudesse ser desta forma, as empresas poderiam sempre retirar aqueles que são o maior incômodo para concorrer, bastaria demitir. Seria um argumento. Seria um artifício para as empresas escolherem os dirigentes sindicais. Então esse argumento era falho. Então eu entrei na justiça e consegui uma liminar, disputei a eleição, ganhei a eleição. Aliás, teve umas barbaridades em torno da Alumar, né? Sim. Naqueles períodos. E aí ganhei a eleição, mas a liminar que me possibilitou concorrer, ela só durou 15 dias. Sim. Então eu fiquei os 15 dias como presidente. E aí a decisão judicial que permitiu que aquela chapa impugnada concorresse caiu e eu deixei a presidência do sindicato. Então eu acabei passando só 20 dias como presidente do Sindicato Metalúrgico. Mas eu tive a experiência do movimento estudantil, a experiência do movimento sindical, curta no mandato de presidente do sindicato, mas longa na medida em que todo o tempo em que estive como operário metalúrgico fazendo movimento sindical. Douglas, assim, o que o movimento estudantil, o movimento sindical, contribuiu para o Douglas hoje na atuação
na magistratura? Que tipo de aprendizados a gente aprende nesses espaços de construção política? Eu acho que o maior de todos, assim, o que eu trago como mais relevante para mim é a experiência do trabalho em rede. Para mim foi fundamental essa experiência de vida, porque eu aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a trabalhar em rede, aprendi a trabalhar ouvindo outros em uma situação mais horizontal. Eu trouxe isso para o judiciário. Embora a atividade de juiz seja uma atividade solitária de julgar, e principalmente eu que sou juiz singular, julgo sozinho, mas eu trouxe para o Poder Judiciário a ideia de participação. Eu tento garantir a participação de quem eventualmente possa ser afetado por minhas decisões. E eu faço isso, por exemplo, se eu vou decidir um assunto, por exemplo, um caso mais recente que eu decidi aqui de mais polêmica foi aquela que envolvia a questão da liberdade religiosa. Sim. Caso mais recente. O que é que eu fiz? Antes de decidir, eu não dei logo a decisão liminar. Logo que... Perdão. Tranquilo. Eu não concedi logo a decisão liminar, logo que foi pedida para proibir as igrejas de fazerem cultos e manifestações na porta da Casa Chachante. Eu deixei para apreciar o pedido depois de uma audiência em que todos estavam lá e fiz um grande esforço. Convidei as pessoas que são os líderes no âmbito do Estado do Maranhão das religiões de matriz africana e também os evangélicos. E lá, antes de decidir sobre o assunto, eu fiz uma longa preleção sobre a importância da liberdade religiosa, a importância do respeito à diferença, enfim, uma tentativa forte de resolver pela conciliação aquele assunto. E depois, somente ao final, quando não tivemos realmente êxito na conciliação, é que eu proferi a decisão. Então, ouvir sempre antes as pessoas, dialogar antes de proferir decisões. Aquela mesmo que eu proferi, que eu acho que você acompanhou também, sobre a suspensão, que eu proferi uma decisão liminar, suspendendo todos os licenciamentos ambientais no âmbito do Estado do Maranhão, realizados em áreas de comunidades tradicionais, sem que tenha sido cumprida a Convenção 69 da OIT, que estabelece que licenciamento em áreas que afetam comunidades tradicionais, elas deve ocorrer a consulta prévia, livre e informada dela. Esse tipo de metodologia, esse tipo de prática, de cultura, de ouvir, a gente aprende muito nos movimentos. Né? Nos movimentos. Então eu trouxe isso para o Poder Judiciário. Porque o movimento é plural, você tem que conciliar diferentes leituras. Né? Então, ouvir é o que mais salutar esse tipo de... Me fez entender que os espaços que nós ocupamos de poder não são de poder absoluto. Então minha maior preocupação e a coisa que eu mais respondo a quem me pergunta sobre coisas que eles acham que eu posso fazer como juiz, as pessoas pensam que o juiz tem muito poder. Sim. Então todo dia alguém chega para mim e diz: Doutor Douglas, olha, tem um problema tal, o senhor é juiz, vá lá e resolva. Aí olha, juiz não tem esse poder que você pensa. E os que pensam que tem, praticam abuso de poder. Então, essa relação, essa convivência com iguais nos movimentos sociais, em que ninguém pode se sobrepor aos outros, e quem tenta fazê-lo, muitas vezes perde o espaço, me fez trazer para a magistratura este convívio, inclusive com meus pares também, meus colegas magistrados, sempre tentando estabelecer um espaço de boa convivência para a minha legitimidade interna. É possível perceber um avanço nessa nova postura do Poder Judiciário? Porque durante muito tempo a gente viu um judiciário muito positivista, muito impositivo, muito, sabe? E a gente vê que ali circulou alguns novos juízes, oxigenando um pouco as atuações, as relações. Como é que se observa hoje o Poder Judiciário? É possível perceber uma mudança nesse sentido? De uma nova prática? Acho que sim, tem evoluído. Nós temos muitos defensores de direitos humanos dentro do Poder Judiciário. Isso é importante. Então é um espaço importante também para ser ocupado.
As pessoas de vez em quando me perguntam, doutor, por que você não sai como outros saíram para concorrer a cargos eletivos? Não, eu estou bem aqui no judiciário. Se tu sair, é menos um lá dentro. É menos um lá, então eu prefiro ficar aqui, é um espaço também importante. É um espaço de diálogo institucional também importante. Eu posso cumprir um papel que não precisa ser fora do judiciário, pode ser aqui, dentro do judiciário. Eu tenho tentado fazer isso. E dentro eu já vejo uma evolução. Nós temos no tribunal hoje um comitê de diversidade. Sim, com juízes. Com juízes. Juízes negros, juízes lésbicos, mulheres, juízes gays. Isso dentro do judiciário, no passado, era impensável. Impensável. No passado, para um juiz chegasse à prova oral, a gente faz os concursos, não somos identificados até chegar na prova oral. São muitas etapas. Tem um provão, prova de civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Eu fiz um concurso com 5 etapas. Qual foi o contexto desse concurso? Como é que era o cenário da época? O cenário era dificílimo. Eu e Marlon, recém-formados, tínhamos pouco tempo de advocacia, estava ali no limite do tempo, por isso que eu passei muito novo em concurso também, estava no limite para fazer. E passando, eu e Marlon ali nos primeiros lugares, e as pessoas estavam, cada vez que saiu o resultado, as pessoas diziam, tem uma turma da CUT passando no concurso. que é o que tinha na época de mais revolucionário. Exatamente. Então, eu fico pensando, né, como são as coisas, né, como as coisas mudam. Né? E aí, naquele tempo, você tem uma turma da CUT passando aí, tem que, precisa cortar esses sindicalistas que estão passando no concurso. E eu lembro bem, eu tenho a impressão de que eu fui salvo, assim, sabe aquelas coisas que o desembargador Orvílio Almeida e Silva uma vez chegou para mim, eu já passando ali, estava naquela fase final do concurso, e aí Orvílio Almeida e Silva chegou para mim, me chama no gabinete dele para dizer, Douglas, vieram lá alguém da comissão de concurso, chega dizendo que tinha uns comunistas passando no concurso, pessoas perigosas aí, eu te disseram que tu era um desses comunistas. Eu falei lá, não, que é isso? Douglas comunista? Nada, tem isso não. Quem não foi comunista provavelmente deve ter sido na adolescência, como todo mundo foi, eu também fui. Todo mundo na adolescência, aquele discurso, né, de que todo mundo na adolescência é revolucionário e tal. Quem não foi revolucionário na adolescência, eu te defendi lá. Aí depois que ele terminou, quando terminou ele vira assim, eu te defendi lá, disse que não era verdade, nada disso. Tudo mentira isso. Tranquilizei lá o povo da comissão de concurso e tal, para ninguém te cortar as asas aí. Aí, depois ele terminou e vira para mim e disse, não é comunista não, né? É incrível, né? Então você vê que as coisas têm esses episódios, assim, para você, a história, ela vai, são passos, mas tem muita gente boa na magistratura que conseguiu entrar por aí, então, tem muita gente. Está cada vez mais difícil, né? Agora os concursos, a concorrência é nacional e tudo. No meu concurso já era nacional. Passaram só 30 pessoas no concurso que eu fiz. Eram quantas vagas? Tinham mais vagas que isso, eu acho que tinha umas 50 vagas aproximadamente, mas não passaram. Tinha acho que uns 4.000 candidatos, só passaram 30. Sim. Os concursos da magistratura são muito difíceis, né? Muitas etapas, as pessoas vão caindo pelo meio do caminho. Sim. Mas é importante também ocupar esses espaços e muitas pessoas boas. Naquele tempo, completando a resposta do que você me disse, a importância de ter um comitê da diversidade no tribunal. Naquele tempo, Ricardo, se uma pessoa, tal como eu, que era identificado por ter sido sindicalista, por ter sido do movimento estudantil, identificado como alguém revolucionário que precisava ser eliminado, se alguém fosse identificado como gay ou lésbica, quando chegasse na prova oral, que é a hora que você é identificado, você vem, passa no provão, civil, processo civil, constitucional administrativo, quando você chega na última etapa que você vai ser entrevistado, as pessoas fazem as perguntas mais difíceis para você. Por exemplo, se fosse, e aqui no Maranhão e no Brasil inteiro, várias pessoas foram eliminadas por serem gays, por serem lésbicas, por uma série de outros motivos. E você chegar, isso
eu passei em concurso em 1996. Imagina o tempo que já passou. Imagina. De 96, naquela época e antes disso, alguém ser identificado, seja por ter sido de movimentos sociais, por ser gay, por ser lésbica, por ser qualquer algo diferente, digamos assim, não conseguia nem passar, porque era eliminado na prova oral. Hoje, tem um comitê de diversidade no tribunal, então houve uma evolução. Tem que ter até uma loja de incluir Sim. gente com essas... Exatamente. É outra coisa, a pessoa hoje não é mais eliminado por isso. Há um apelo de inclusão. Há um apelo de inclusão. Então, há, de alguma maneira, uma mudança positiva no judiciário. É uma mudança que parte também do contexto externo, né? Sim. Mas também parte do esforço da luta de quem está por dentro, cavando esses espaços. Exatamente. As duas coisas são importantes. E nós não podemos deixar de valorizar. Embora o medo dos comunistas, né, pudesse abalar, mas não deixa de... É preciso reconhecer que foram essas pessoas que tinham esse perfil que ajudaram a qualificar também o perfil do Poder Judiciário no Maranhão. Né? Contribui. Muito, porque é um olhar mais dialético sobre a realidade. Sim, né? sim. E de alguma maneira também, Cartier, dentro daquela nossa lógica de não criar ilusões, ao mesmo tempo nós não podemos nem servir como algumas pessoas me mostram quando as pessoas querem dizer, olha, basta se esforçar, como me disseram lá alguns alunos da escola Koch, basta se esforçar que você consegue, é só olhar para o juiz Douglas aí. Aí você, não é bom a gente criar essas ilusões, porque não é assim. Sim, sim. Não é assim, são exceções. Ao mesmo tempo, você ter pessoas progressistas no judiciário, humanistas, defensor de direitos humanos dentro do judiciário. Eu me qualifico assim, eu gosto quando as pessoas querem dizer, Douglas, como é que tu te enquadra? Qual é a tua posição ideológica dentro do Poder Judiciário? Eu falo até uma coisa que não tem nada a ver com ideologia, mas que as pessoas já se situam. Sim. Eu sou um defensor de direitos humanos. Bom, que no mundo todo é uma bandeira da burguesia. Sim. E no Brasil de comunistas. É revolucionário ser defensor de direitos humanos. Então a minha grande luta é juntar os defensores de direitos humanos de dentro do judiciário. Nós temos uma associação. Sim. Não sei se tu sabia, nós criamos os juízes que têm esse perfil de defensores, nós temos uma associação que não luta por direitos corporativos. Por prerrogativas. Por prerrogativas. Que é o que as associações de magistrados lutam. Sim, sim. A AMA, aqui, a AMB, melhores salários, condições de trabalho, boa remuneração, direitos e tal. Eu faço parte desta associação. Sim. Como todo trabalhador, acho que o juiz também tem o direito de lutar por direitos, mas eu faço parte de uma outra, que se chama Associação de Juízes para a Democracia. Ah, sim. Que nos estatutos dela, nós só defendemos a democracia e os direitos humanos. Nós não defendemos os nossos próprios direitos. Estou sempre envolvido com a luta por reforma agrária, Sim, por essas questões sim. todas, né? Exatamente. É a defesa da democracia e dos direitos humanos. Então, de alguma maneira, alguns colegas nós temos até uns clandestinos aqui. Tem aqueles que não negam, como eu. Sim. Né? E outros que são, mas preferem não ser rotulados, porque de alguma maneira você acaba tendo mais dificuldade para ser promovido por merecimento. Sim. Então, uma pessoa como eu identifico como membro da Associação de Juízes para a Democracia, eu já tenho um rótulo. Sim, sim. Olha, esse cara aí é um perfil de esquerda, cuidado com ele. Então você já tem menos chance de ser promovido por merecimento, mas isso não me importa. Sim. Não me importa. Eu me identifico. Ontem mesmo eu participei de um debate sobre democracia e me identifiquei como membro da Associação Juízes para a Democracia, mas isso resulta em carinho. Você fica carimbado. E você não é carimbado de hoje, né? No começo da tua atuação como magistrado, teve um episódio dos presos que você soltou, que causou, assim, prejuízos para a tua carreira. Eu respondi a processos por conta disso. Processo administrativo. Como é que foi esse episódio, Douglas? Foi bem complicado. Era um prefeito que
ele confessou em depoimento ao Ministério Público que pagava propina aos vereadores que davam sustentação a ele. Município de Araiosa? Araiosa era Água Doce, que é junto com Araiosa. Sim. Prefeito na época. O Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria lá e constatou um desvio direto de R$1,5 milhão de reais. Você imagine isso, quase 3 décadas atrás, 25 anos atrás. Depois ele confessa no Ministério Público esse desvio. Eu o afastei do cargo numa ação civil pública a pedido do Ministério Público. Depois ele foi cassado. O Ministério Público entrou com ação. A Câmara Municipal cassou. A Câmara Municipal cassou, ele perdeu a prerrogativa de função quando foi cassado. À noite, nesta mesma noite, o Ministério Público entrou com a ação penal por corrupção ativa dele e corrupção passiva dos vereadores que cassaram ele. Foi até uma coisa interessante, porque eles também participavam da corrupção. Sim. E eu mandei prender todos. Tá brincando na época que eu mandei prender o Executivo e o Legislativo. Quase, o Judiciário. Quase 100% dos vereadores. Quase todos os vereadores. Sobraram só 2. A minoria. A minoria. E os outros eu decretei a prisão. Depois disso, eles eram réus confessos, enfim. Depois disso, eles foram soltos por um habeas corpus e eu proferi aquela decisão que eu falei havia uma jurisprudência, Ricardo, que dizia que o juiz podia mandar prender por clamor público. Imagine isso. Era o clamor público. População revoltada. A população revoltava, se justificava prender. Se um crime foi bárbaro, a população se revolta, gerou um clamor público para prender alguém. Os tribunais superiores diziam que você podia prender alguém porque tem clamor público. Não era para olhar o fato, coisa, era para olhar o pedido da prisão para a sociedade. Aí pode ser um perigo, não é isso? É um perigo isso, porque às vezes essa sociedade faz linchamento também. Essa mesma sociedade que faz linchamento... Pode haver manipulação. Pode haver manipulação comunicacional. Pública, comunicacional. Então era uma jurisprudência estranha, que eu nunca gostei de usar. Sim. Mas eu utilizei um argumento que até hoje as pessoas me questionam, que eu falei assim, se pode existir clamor por prisão, também pode existir clamor por liberdade. Se o clamor público pode influenciar o judiciário a prender alguém, igualmente pode influenciar a soltar. E a decisão superior que soltou o prefeito, confesso, por corrupção e os vereadores, gerou um clamor público pela liberdade dos pequenos. Se solta ladrões. Os notórios ladrões. Por que não soltar os pequenos? Gerou um clamor público pela liberdade de quem subtraiu muito menos. Então alguém roubou um posto de gasolina e estava preso. Roubou um bode do vizinho, estava preso. Essas pessoas que praticaram esses crimes menores não podiam ficar presos se alguém que roubou R$1,5 milhão não estava. Criou um clamor público. Essa decisão foi muito controversa, foi muito mais criticado do que elogiado por ela. Repercutiu no Fantástico, no país inteiro. Eu recebi até uma moção de aplausos do Senado Federal por proposição de Eduardo Suplicy. Só mesmo Eduardo Suplicy capaz de... Só o Eduardo Suplicy vai fazer. Até hoje é uma figura querida. Uma figura especial, né? Eu tenho essa moção de aplausos do Senado Federal. No quadro. Por conta dessa proposição do Eduardo Suplicy. Pediu para registrar nos anais do Senado essa minha decisão. Mas foi um dos poucos que me elogiou. Sim, claro. Assim, 99% das pessoas disseram que... E aqui o Poder Judiciário caiu matando em cima, né? Assim, eu processo administrativo, eu fiquei me defendendo durante Recebeu censura. tempo. Geralmente eles foi uma situação, esse processo ficou tramitando um bom tempo. Eu fui salvo pelas minhas boas relações com os juízes. Eu não era muito querido no tribunal naquela época. Hoje eu tenho melhores relações no tribunal, mas naquela época eu era odiado. Mas os juízes, iguais a mim, em sua maioria, sempre tiveram uma certa simpatia comigo. Eu tenho boas relações entre os juízes. Então os meus colegas me protegiam de alguma forma, os outros juízes. Então, Ricardo, uma coisa também importante que eu aprendi. Em qualquer lugar que estamos, é muito importante a gente ter alguma legitimidade interna na instituição que você faz parte. Acho que a nossa coerência nos relacionamentos, eu acho que elas são muito importantes. Já ajuda. Muitos juízes que pensam diferente de mim sentem a necessidade de me proteger.
E eu fui salvo todas as vezes que fui processado por juízes como eu. Agora, se tu prega uma coisa e faz outra, a pessoa se sente, como é que eu vou? Ela não pode, ela não defende. Não tem legitimidade. Nem que ela pense parecido contigo. Nem que ela pense porque às vezes os contrários defendem a gente, porque sabe que a gente defende aquilo porque acredita e porque pratica. Eu já ouvi muito isso de colegas. Eu já ouvi muito isso de juízes. Muitos juízes dizem assim: Douglas, eu não concordo com as tuas decisões, mas você é coerente, você é sério, você é honesto, e por isso eu te apoio e vou sempre te defender. Essas coisas me salvaram, inclusive desses processos, viu, Ricardo? Porque cada vez que tentavam tocar esses processos adiante, tinha algum juiz pelo meio, sim, ou grupo de juízes de primeiro grau, como eu, que ficavam na minha frente me protegendo. Eu nunca vou esquecer um colega que na época dos showmícios da cidadania, ele tinha muito prestígio, tem até hoje no tribunal, que é o Alexandre Abreu. Alexandre, aquele do bigode? Exatamente. Alexandre Abreu, eu era um dos líderes do movimento contra a corrupção. Já falaram do 9840, já. Sim, eu estava, Alexandre não era do movimento. Mas quando eu organizei aquele grande showmício que tinha mais de 20 mil pessoas lá em Santa Luzia, eu acho que o Alexandre pensou: desta vez Douglas não escapa. E aí o que Alexandre fez? Estou só dando um exemplo do Alexandre, sim, mas foram vários que fizeram isso comigo. Então, o Alexandre, eu estou só exemplificando como os juízes me protegem. O Alexandre, que era um juiz muito prestigiado no tribunal, os desembargadores gostavam muito dele, resolveu ir para o showmício junto comigo. Ele não foi para a mobilização, ele não estava lá na passeata, na hora de chamar o povo, mas na hora do showmício estava lá Alexandre. Então ele apareceu junto comigo em todos os noticiários. Como vai punir o Douglas se o Alexandre está junto? Uma retaguarda ali. Acabava funcionando como uma retaguarda. Então o Alexandre... Isso é um ato político da maior relevância. Claro, amigo. Entendeu? Isso ocorreu muitas vezes na história. Pessoas que eram de dentro das estruturas salvaram a vida de outros. Então, eu dou o exemplo aqui do Alexandre Abreu, mas foram vários. Assim, eu fui protegido por Lúcia, eu fui protegido por Estela Muniz, eu fui protegido por tantos outros colegas por onde eu passei, por Adelvan, eu fui protegido por tantos colegas que conviviam comigo em cada um dos lugares por onde eu passava, assim, nas comarcas por onde eu estava. Eu estava em Santa Luzia com o Alexandre, ele me protegia. Eu estava em Araioses, aí tinha Estela Muniz ali por perto, Lúcia Quadros ali por perto. Essas pessoas me protegiam quando tinha algum problema. Então, quando eu fui para Imperatriz, tinha Zé Costa, tinha os outros colegas ali para me proteger. Quando eu estava... Então, por onde eu passei, tinha alguém para me proteger de alguma maneira dentro da minha própria estrutura do Poder Judiciário. Pois é, olha, nós estamos falando aqui nesse momento sobre os showmícios da cidadania. Para quem não sabe, nos anos 90, virado dos anos 90 para os anos 2000, aconteceu no Maranhão um movimento que repercutiu nacionalmente e mudou a correlação de forças no cenário eleitoral brasileiro, que foi o movimento 9840 de combate à corrupção eleitoral e administrativa, que fazia uma diferença significativa. O entendimento desse movimento é que não bastava se preocupar só com as eleições, era preciso se preocupar com o processo eleitoral para que ele fosse limpo, justo, mas era preciso continuar o movimento para controlar a gestão pública, que significou a participação dos juízes e promotores do Maranhão, junto com a igreja e os movimentos sociais, recolheram mais de 1 milhão de assinaturas e criaram a primeira lei de iniciativa popular do país. O que significou isso para você, Douglas? Para mim foi um aprendizado fabuloso, uma experiência de vida e profissional maravilhosa. Diga-se que Douglas, Marlon e tantos outros personagens do Judiciário e do Ministério Público foram os principais protagonistas junto com a sociedade desse processo. Sim, na época, Benedito Coroba, do Ministério Público, Sandro Bispo, Naíma, tantos outros juízes. Nós tínhamos a Leuma, eu, Alessandra Arcangeli, Marlon, éramos um grupo assim... Uma aproximação muito grande com a sociedade civil. Sim, Marco Aurélio, éramos com essa relação com a sociedade civil. Criou-se essa... Começou ali Santa Luzia, Imperatriz, Balsas, aquela região toda. Toda ali, Alto Parnaíba, Tasso Fragoso. Eu fui para os showmícios lá.
um deslocamento gigantesco saindo de... E o Brasil começou a embarcar na onda, né? Sim, saiu no jornal hoje, entrevista nossa, eleições 2000, e depois eu acabei sendo convidado, eu, Marlon e Coroba, fomos para um debate no TSE. Na época era o ministro Nelson Jobim, era o presidente, me convidou, a mim, ao Marlon e ao Coroba, para falarmos sobre showmícios da cidadania no TSE. Que foi uma nova tecnologia social que vocês desenvolveram. Sim, eles... Interessante, essa eu não posso deixar de falar, porque aconteceu um negócio muito interessante. Pela manhã, grandes autoridades iam falar. A primeira palestra da tarde era nossa. Então eu ia falar, na sequência o Marlon, Coroba ia nos falar. E nós tínhamos um grupo grande de juízes assistindo, juízes eleitorais do Brasil inteiro. Então, pela manhã eu estava na plateia, sentado ao lado de uns colegas. Aí, Márcio Tomás Bastos estava lá para falar. Era só figura importante, né, do judiciário brasileiro para falar. E à tarde tinha tal desse juiz do Maranhão. Tinha uns colegas que estavam ao lado lá. Lembro bem de uma colega que virou para mim e disse: vamos almoçar junto? Bora, tal. Depois vamos ver se dá uma voltinha, aproveitar um pouco de tempo aqui em Brasília, vamos ao shopping, dar uma olhadinha e tal. Aí eu olhei para o relógio e logo 2 da tarde já tinha a minha palestra. Sim. Então eu falei, mas não dá, porque 2 da tarde a gente já tem palestra lá. O colega não tinha perguntado o meu nome, era só que estava sentado perto das cadeiras próximas. Ele só sabia de uma coisa, eu era juiz eleitoral. E não tinha olhado na programação que eu era palestrante. Aí disse assim: à tarde é um pessoal do Maranhão aí que vai falar sobre o negócio de showmício. Meu Deus. Dá pra gente perder essa. Aí a gente não vai fazer falta, a gente vai lá pra dar essa voltinha no shopping. Eu falei, essa eu não posso perder essa palestra de jeito nenhum. Mas também não falou que era o palestrante. Não falei que eu era um palestrante. E aí acabei não indo pro shopping, fiquei para fazer a minha palestra. O colega chegou atrasado, quando chegou, eu já estava palestrando, assim, ficou um climão, assim, eu vi. Mas eu tratei aquilo naturalmente, tudo. Mas há também um preconceito muito grande com o povo do Maranhão, do Nordeste, né, para alguns companheiros aí do Sul. Sim, as pessoas ficam esperando que coisas diferentes, inovadoras, venham lá do Sul, do Sudeste. As pessoas não acham que vai surgir algo revolucionário, novo, diferente e merecedor da atenção do Brasil. Extremamente inovador que foi feito no Maranhão. Né? Sim. Mudou a legislação eleitoral do país. Sim. E as pessoas ficam naquela de, não pode ser do Maranhão uma coisa tão importante assim. Tanto que a igreja também estava à frente, aí o Fernando Henrique acabou confessando depois que com a aprovação da lei que ele sancionou, ele caiu no conto do vigário, porque tinha os padres... Literalmente, o conto do vigário, porque a igreja... Também era protagonista. Ele era protagonista disso. Houve um protagonismo muito grande da igreja. Eu tenho propósito disso, eu tenho uma história de parcerias com movimentos sociais e com igrejas. E é muito importante, eu acho que isso dá uma legitimidade para o juiz, para a magistratura, para o próprio Poder Judiciário, essa correlação. Muito juiz tem medo de movimento social. Né? Sim, eu até brinco. Medo, assim, não é propriamente medo, sim. É uma certa repulsa ao movimento social. É verdade. Eu brinco que eu estou crescendo nessas relações aí, eu estou evoluindo, porque eu era amigo dos padres, né? Sim. E de pastores. Agora eu estou subindo, eu já tenho amigo bispo. Sim. O padre Wilson era meu parceiro. Está articulado com o Papa Francisco. Aí, Daqui a pouco eu estava até brincando com o pessoal. Se continua assim e eu sobreviver mais alguns anos, eu começo a fazer amizade com o Papa, né? Porque eram os padres, agora são bispos, enfim. Douglas, querido, nós estamos perto do final do nosso bate-papo, mas assim, eu acho que na virada dos anos 90 para os anos 2000 a gente avançou muito em termos de controle social, tanto das eleições, do processo eleitoral, quanto também da própria gestão pública. Nós formamos comitês de cidadania, comitês 98 e 40 em quase todos os municípios do Maranhão e do país, né? Verdade. A gente vive um momento hoje de retrocesso, né? Sim. Eu acho que o quadro de violação de direitos humanos cresceu, de desmonte das garantias que a gente vinha conquistando, também a gente começou a experimentar isso na prática. Como é que tu vê o cenário hoje diante das conquistas dos anos 90 e até os anos 2000, início? Olha, eu estou preocupado, né? E ao mesmo tempo
pensando que é um momento novo de luta, né? Eu espero que esse momento de tentativa de retrocesso, como eu trabalho hoje muito com direito ambiental, nós temos entre os princípios do direito ambiental o princípio do não retrocesso. Sim. Para aplicar no judiciário, eu uso muito isso. Ou seja, nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Quando você pensa algumas coisas, parece que quando você fala nenhum direito a menos, parece que está no meio de uma passeata de movimento social. Né? Isso é um princípio do direito. Isso é um princípio do direito que o juiz deve aplicar. Então, mesmo uma regra que venha em detrimento do direito ambiental, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o juiz não deve aplicar aquela regra atrasada, aquela regra que vai ser em detrimento dos direitos humanos. Da vida de algum modo. Da vida de algum modo. Então, quando estamos falando de direitos humanos, e entre eles o direito ao meio ambiente equilibrado, e eu trabalho basicamente com isso, eu aplico o princípio do não retrocesso. Nós estamos em um momento de retrocesso, mas na aplicação do direito, de alguma maneira, nós podemos utilizar esse espaço do Poder Judiciário, porque eu penso que o Poder Judiciário é um poder contra-hegemônico. Sim. Ele, pela sua própria formação, ele é contra-hegemônico. Pode ser ruim em algum momento, porque em um momento de evolução rápida da sociedade, o Poder Judiciário é um freio. Sim. E isso é ruim, de alguma maneira, porque a sociedade ela tem avanços, retrocessos, às vezes avanços grandes. Pensando assim, ainda há no Poder Judiciário a compreensão errada do que significa direitos humanos? Mas há um esforço grande hoje da Escola Nacional de Magistrados. Uhum. A Escola Nacional dos Magistrados hoje, a Infam, tem entre os seus princípios a defesa dos direitos humanos. A Escola Nacional de Magistrados está ministrando um curso agora sobre controle de convencionalidade. A aplicação dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Os juízes são orientados hoje a citar tratados e convenções internacionais, o que é elementar. O que seria elementar? Porque seria elementar, mas hoje é fomentado pela Escola Nacional da Magistratura. Então nós precisamos ocupar esses espaços para a defesa dos direitos humanos. Porque essas convenções, elas traduzem o processo civilizatório Sim. em curso e que precisa de fato avançar. As decisões que eu proferi, por exemplo, essas mais polêmicas e recentes, sim, em que eu tratei da liberdade religiosa, eu tratei do direito de comunidades tradicionais e a proteção do meio ambiente, o meu grande fundamento não foi baseado em leis, foi tratados e convenções internacionais que eu apliquei para proferir uma decisão judicial. Então nós estamos em um momento de retrocesso, mas neste momento, dentro do judiciário, nós encontramos forças e possibilidades de reagir a ele, de alguma maneira, do próprio processo eleitoral, Ricardo, agora. De alguma maneira, com todas as críticas que possa se fazer ao Supremo e ao TSE, a postura do TSE está sendo fundamental para a defesa da democracia e das eleições. Aí a gente compreende a importância desse perfil contra-hegemônico que o Poder Judiciário às vezes precisa assumir. Olha a decisão agora recente. É ruim a gente fazer elogios, depois pode vir alguma coisa ruim, mas essa última decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, divulgando o nome dos empresários que estavam financiando o golpe militar. Uma decisão contra-hegemônica, uma decisão contra-retrocesso, uma decisão positiva, portanto, de uma instituição do Poder Judiciário. Porque nós estávamos colocando em risco aquilo que garante a dignidade mínima, a existência de um país republicano, democrático. Sim. Né? Sim. Algo que a gente experimentou na vida com derramamento de sangue, com sofrimento, com tortura, que avilta os valores humanos. Verdade. Através da tortura, do medo, do terror que é implantado. E hoje nós temos dentro do judiciário reação a isso. Então eu acho que vai ser importante, está sendo importante, essa atuação do Poder Judiciário neste momento de retrocesso. Então eu encaro o judiciário assim. Ele, em momentos importantes de evolução da sociedade, ele funciona como um freio e aí ele é conservador. Mas em momentos de retrocessos violentos, ele acaba funcionando como um espaço de luta. É a complexidade da realidade. A interdisciplinaridade, esse conjunto de elementos que evidenciam ser complexo.
Não dá para tu atuar só pelas aparências. Sim. Né? É preciso um exame mais profundo, né? De onde vem e do que isso pode significar a posteriori também. É verdade. Então a tarefa de ser juiz não é das mais fáceis. Dificílima. Dificílima. Quais os desafios que você, como juiz, ainda enxerga para o Poder Judiciário na lógica do aperfeiçoamento desse instrumento importante? Eu acho que a formação, por exemplo, eu tenho muita vontade, eu ocupo alguns espaços importantes hoje no Judiciário. As pessoas me convidam, eu sou da Unidade de Monitoramento do Sistema Carcerário, eu estou no POP Rua Jude, que é o cumprimento de uma resolução do CNJ voltada a proteger pessoas em situação de rua. Mas eu tenho uma aspiração, por exemplo, eu tenho muita vontade de ajudar na escola da magistratura, na formação dos jovens magistrados. Eu sou professor da escola da magistratura, eu me dediquei a isso, eu fiz, não há estímulo para que nós juízes nos formemos mais. Porque a gente, diferente do meio acadêmico, em que um professor, se ele faz mestrado, doutorado, ele inclusive é melhor remunerado do que quem só tem a formação ou só uma especialização, só a graduação. Ele é melhor remunerado no meio acadêmico, no meio universitário. No judiciário não tem diferença alguma. Se você é só bacharel, não. Nenhuma diferença. Mas devia ter um estímulo. Não há. E, por exemplo, eu sou doutor, mas não tem nenhuma diferença, nem mesmo nas avaliações de desempenho. Uma pessoa pode, só com o título de bacharel, ser um juiz e ser promovido por Você dá aula? Eu dou aula. Eu dou aula de Direito Ambiental, inclusive, em uma faculdade. Sim. Ministrei um curso sobre controle da administração sobre direito público na UEMA, recentemente. Dr. Douglas, a escola jurídica brasileira, ou seja, os cursos de direito no Brasil, precisa de uma revisão, uma atualização curricular? Sim, eu acho que sim. Há uma defasagem? Há uma defasagem grande, principalmente eu acho que nós precisaríamos voltar os alunos para uma formação em direitos humanos. A escola ainda é muito positivista? Muito voltada a estudar lei, norma, enfim. Então a justiça deve ser... Desculpa eu estar fazendo essas perguntas assim meio... Sim. A justiça precisa ser mais baseada no direito ou na lei? No direito. Explica a diferença entre uma coisa e outra. A formação precisa ser mais plural. Para te ter uma ideia, eu sou formado em direito, mas você sabe para onde eu procurei o mestrado e o doutorado? O meu doutorado é em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas. E eu acho que isso foi fundamental para a minha formação. No meu doutorado, eu estudei leis também, mas não era o meu foco principal. Eu estudei muito, foi filosofia, sociologia, antropologia. Isso faz uma diferença? Isso faz uma diferença enorme no estudo do direito. Então, a minha formação elementar básica, no curso de direito, não tinha isso. Só tinha essas disciplinas, antropologia, no primeiro período. Filosofia, só tinha filosofia do direito, ainda da época do professor Agostinho Marques. O direito, ele nasce com o cidadão. Sim. A lei vem posterior para regular essa relação. Dr. Douglas, meu querido, foi um prazer imenso poder conversar com você aqui. Desculpe ter falado Douglas, porque eu estava entrevistando aqui o amigo Douglas, que por acaso é juiz de direito. Só um detalhe esse, mas eu ficaria chateado se você tivesse me tratado de outra forma aqui, que não fosse pelo nome simples. Então foi um prazer imenso poder conversar assim, com esse nível de amizade, de liberdade, porque o podcast já pode falar, é voltado para isso, para essas histórias de vida, né? E poder ouvir a sua percepção, a sua trajetória, não deixa de ser um aprendizado enorme para todos nós. Eu agradeço penhoradamente você dedicar esse tempo todo para conversar com a gente. Eu é que agradeço. Eu estou à disposição. Sempre que você quiser, estaremos aqui para debater este e qualquer outro assunto. Tá certo. A gente está começando essa trajetória com o podcast. Em breve, com certeza, teremos novos encontros para a gente conversar, inclusive sobre os cenários do momento, as grandes questões que afetam a magistratura e que a magistratura, de algum modo, também repercute positivamente. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer imenso. Estamos juntos. Grande abraço. Estamos juntos. Até a próxima, gente.